Algumas semanas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o arcabouço fiscal. Eu fiz alguns vídeos apresentando o meu ponto de vista, em que eu dizia que, por se tratar de um governo onde o executivo é extremamente radical e vem se mostrando extremamente radical nos seus discursos, essa peça poderia ser muito pior do que foi. Mas, olhando sob o ponto de vista econômico, ela sequer é satisfatória. O nível de endividamento do Brasil continuará a crescer com ela e ela foca muito mais em aumentar as receitas do governo, ou seja, através de aumento de impostos, do que efetivamente olhar um corte de despesas, que é um dos cânceres no Brasil. O Brasil gasta muito e gasta mal. Se nós compararmos, inclusive, gastos com educação de alguns países desenvolvidos frente ao PIB, o Brasil gasta mais do que isso e tem uma qualidade de educação muito pior. Portanto, os gastos são extremamente ineficientes. Aqui eu não quero passar sobre todo o arcabouço fiscal apresentado, porque senão seria uma peça extremamente técnica, mas sim, de uma forma geral, mostrar o porquê. Depois da apresentação na última semana de novos reajustes dentro do arcabouço, a peça ficou ainda pior. O endividamento continuará a crescer e lembrando que um país endividado, ele tem duas coisas a fazer. Ou ele aumenta a sua dívida para honrar os seus gastos, ou ele pode muito bem imprimir dinheiro, que leva à inflação. A inflação nada mais é do que a consequência da desvalorização da moeda e, portanto, você precisa de mais unidades monetárias para comprar bens e serviços e os preços sobem. Por isso que é tão importante um país cuidar do seu fiscal, assim como qualquer um de nós na nossa casa. Se você gasta mais do que arrecada, você vai precisar que alguém te empreste dinheiro para fechar as suas contas. Um país é rigorosamente igual e um país mais endividado, ele é um país mais arriscado. Cada vez ele precisa cobrar mais juros para captar dinheiro, para fechar as suas contas, e isso se torna uma bola de neve, com o endividamento crescendo, a moeda vai desvalorizando e a gente chega num problema de inflação. Visto o que eu falei sobre a Argentina num vídeo essa semana, explicando que a Argentina quebrou, tá? Bom, vamos falar então dessa peça, dos pontos principais e qual foi a mudança nessa última semana em que tornou o arcabouço muito pior, tá? Basicamente, o que ele faz? Esse arcabouço ele vem em substituição ao teto de gastos que foi implantado no governo Temer, em que ele falava que o governo não poderia gastar mais do que gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Portanto, você tinha um crescimento real da despesa em zero. O que significa crescimento real? Acima da inflação. Você só podia gastar o que você gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Assim, você controlava os gastos do governo para ele se endividar menos, sobrar dinheiro e ele poder pagar as suas dívidas como um todo. Pois bem, esse novo arcabouço ele vem para substituir o teto de gastos, que segundo o PT era uma peça ruim. Obviamente o PT é um governo que historicamente gasta muito, quer enganar a população apresentando dados de crédito ou fornecendo dinheiro subsidiado a curto prazo para dar a impressão que isso tudo está bem, só que no fundo isso acaba trazendo consequências muito sérias no médio e no longo prazo, de endividamento, de desvalorização da moeda e de inflação. Pois bem, esse arcabouço veio para substituir o teto de gastos, só que ele precisava apresentar ao mercado um caminho de como ele lidará com as despesas do Brasil, como ele conduzirá as contas públicas. E aí veio essa peça do arcabouço fiscal, em que ela fala o seguinte, a grosso modo, vou resumir aqui os principais pontos, tá? Ele fala o seguinte, o governo pode gastar 70% do que ele arrecadar. Isso realmente você fala, bom, melhor gastar 70% do que gastar mais de 100%. Pois bem, como ele quer gastar mais, o que ele está focando? Em aumentar a receita. Se ele pode gastar 70% da receita, quanto maior a receita, maior os 70% que ele pode gastar. E qual é o caminho que o governo tem para aumentar a sua receita, uma vez que ele pouco ou nada produz? Aumento de impostos. Aumento de impostos estrangula a atividade privada, que é aquela que mais gera emprego, que mais gera renda e que mais gera, de novo, crescimento do PIB no Brasil. Vem muito dessa base de pequenas empresas que concentram o pequeno negócio, o açougue, o bar, a padaria, o que quer que seja. Então, o governo ele está focando em subir as suas receitas através de aumento de impostos, inventa narrativas de que os empresários não repassarão ao preço o aumento de imposto, mas no fundo a gente sabe que tudo isso é uma narrativa que não para de pé, tá? E aí ele fala o seguinte,
se nos anos em que o Brasil tiver recessão, o governo não gastará 70% do que ele arrecada, mas 50%. Portanto, o que a gente vê é que mesmo em cenário de não crescimento, as despesas públicas continuarão crescendo a uma taxa mínima, que também está escrito no arcabouço fiscal, de 0,6% acima da inflação. Portanto, antes no teto fiscal, onde a despesa do governo crescia 0% real acima da inflação, agora ela cresce no mínimo a 0,6% até 2,5% acima da inflação. Portanto, nós sempre teremos crescimento de despesa real acima da inflação e isso leva inevitavelmente ao endividamento. Outro ponto importante é que eles estão, dentro do arcabouço fiscal, superestimando as receitas. Eles colocaram que as receitas no Brasil crescerão entre 7% e 8%. Ocorre que desde 2011, as receitas brasileiras vêm crescendo a taxa de pouco acima de 1%. Como é então que eles vão conseguir fazer a receita crescer a 7, 8% quando ela vem crescendo a taxa de 1% desde 2011? Isso não está explicado no arcabouço, portanto eles estão superestimando que o Brasil terá receitas maiores para eles poderem amparar os seus 70% dos gastos frente a essas receitas. Outro ponto importante é que eles estão subestimando as despesas. Então, sob o ponto de vista das receitas, eles superestimam para poder gastar mais e sob o ponto de vista das despesas, eles subestimam essas receitas, como se eles não tivessem certos gastos. Por exemplo, eles não incluíram dentro do arcabouço fiscal eventuais aumentos do salário mínimo, que foi prometido por Lula na campanha, e eventuais aumentos do funcionalismo público como um todo. E isso faz com que eles estejam subestimando demais as suas despesas. Essa conta não para de pé e, portanto, o endividamento brasileiro seguirá uma trajetória extremamente alta. Isso tem a necessidade do Brasil captar mais dívidas, se endividar mais, e isso torna uma bomba fiscal no médio e no longo prazo, como a gente falou antes dessas eleições, muito antes, inclusive, do Lula dizer que era candidato. O governo do PT, ele inventa medidas no curtíssimo prazo, subsidiando crédito no curto prazo, e isso tem um custo gigante no médio ou no longo prazo. Ainda me parece que o Fernando Haddad está ali em cima do muro, entre um lado mais racional, entendendo que isso é uma bomba fiscal, e por outro lado tendo que lidar com Lula e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, extremamente radicais, onde eles queriam gastar ainda mais. As consequências disso na economia, elas são absurdas e já estão comprovadas, tanto em livro-texto como na prática. Isso leva ao endividamento, que leva à desvalorização da moeda, que leva à inflação. Pois bem, a mudança principal que eles apresentaram na semana passada, e que é pior ainda e que cai como uma bomba, é que eles praticamente jogam no lixo a lei de responsabilidade fiscal. Se o governo não estiver cumprindo a meta de gasto primário apresentada dentro do arcabouço fiscal, antes, no teto fiscal, a consequência era eles serem penalizados administrativamente e poderem chegar até o impeachment, como aconteceu com a Dilma. O que acontece agora é que eles retiraram qualquer punição por parte do executivo, do presidente da República, se ele não cumprir com a meta de gastos primários. Ou seja, se o governo gasta mais do que ele se predispôs a gastar ali na peça do arcabouço fiscal, a punição para ele não é nenhuma, apenas se apresentar ao Congresso, explicar o que está acontecendo e segue o jogo, podendo gastar mais ainda, aumentando a despesa real, como eu falei, acima da inflação, em pelo menos 0,6%. Isso é uma bomba fiscal, isso é um tiro no pé da lei de responsabilidade fiscal e é um tiro ou um tapa na cara de cada brasileiro que sai todos os dias para trabalhar e que tem um governo em que simplesmente fala que pode gastar o quanto quiser, enquanto isso ele aumenta ministérios, enquanto isso ele coloca dentro dos tribunais de contas as esposas dos maridos governadores para fiscalizar os seus próprios gastos, e eles vão gastando ou viajando a Portugal com uma comitiva gigantesca que até mesmo a mídia de Portugal se impressionou e chegou a fazer notícia sobre isso. Chegou a hora de nós nos educarmos financeiramente, entendermos essas consequências econômicas, porque no fundo quem paga por isso no médio e no longo prazo é sempre a população mais pobre. Ou nós nos educamos financeiramente para fazer frente a esse tipo de populismo, esse tipo de narrativa mentirosa, ou então estaremos eternamente na mão de manipuladores que querem sim o seu próprio bem,
gastando um sofá de 200 mil reais com dinheiro público, falando que a classe média não pode ter 2 televisões, enquanto isso, a nossa primeira dama vai a Paris ou a Portugal fazer compras em lojas de grife e ela prega para que a classe média brasileira não pode ter 2 televisões. Enquanto nós não nos educarmos financeiramente ou, sob ponto de vista econômico, entendermos as consequências disso tudo, estaremos na mão de manipuladores mentirosos que dizem querer o seu bem, que dizem querer gastar para dar uma condição melhor de vida para o povo, quando no fundo o que eles precisam é manutenção de poder e manipulação dessas grandes massas. Entendam de uma vez por todas, vamos nos educar economicamente, porque as consequências todos nós pagamos. E a consequência maior na economia se chama desvalorização da moeda e inflação. E quem paga é sempre o povo mais pobre.